1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 10. Nós estamos estudando essa carta, já estudamos o primeiro capítulo, agora vamos estudar os 10 primeiros versos da carta de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, nos diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Deus, por estarmos juntos. Obrigado por tua palavra que já falou conosco, mas tu sabes da nossa incapacidade, da necessidade que temos do teu Espírito iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entender a tua mensagem. Por isso, ajuda-nos nessa hora, quando estamos estudando as Escrituras Sagradas, que elas possam fazer toda a diferença a cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um precisa, por isso usa, ó Deus, este momento para trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração e moldar a nossa vida conforme a pessoa, a imagem do Teu Filho, o nosso Salvador. Fica conosco, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. A palavra de Deus é uma das ênfases, tanto desse capítulo quanto do capítulo que já estudamos. Pedro ele vai falar da importância da palavra de Deus, da importância de desejarmos a palavra de Deus. Pensando nisso, eu queria dar algumas dicas bem rápidas. Eu creio até que os irmãos sabem de boa parte delas, ou talvez todas elas. Mas como muitos às vezes perguntam para a gente, como pastor, alguma instrução, alguma orientação com relação ao estudo da palavra, eu gostaria de dar uma dica bem geral, né, para os irmãos terem uma ideia. Por exemplo, nós temos os livros da lei na Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. E estes livros, eles servem como uma instrução para a nossa vida. A lei, apesar da gente não gostar da ideia de lei, a ideia bíblica para a lei, a palavra hebraica, Torá, que é lei, ela significa literalmente instrução de um pai para que o filho seja bem-sucedido. Então, se você quer ser um filho de Deus bem-sucedido, você tem que fazer tudo de acordo com a lei do Senhor. Aliás, isso está até no primeiro Salmo. Se você fizer tudo de acordo com a lei do Senhor, tudo vai dar certo na sua vida. Não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, mas não. Mas tudo aquilo que você fizer será bem-sucedido. O problema é que a mesma lei que aponta essa instrução de Deus aponta para a nossa fraqueza.
Porque no livro da lei está lá a queda da humanidade. Então a mesma lei que aponta para um Deus que nos instrui por meio da lei, ela também mostra a nossa miséria, a nossa depravação, o nosso pecado e o quanto nós carecemos da graça. Sem a graça, sem a instrução de Deus, sem o agir de Deus na nossa vida, é impossível a gente andar de acordo com a lei do Senhor. Então, se você quer ser bem sucedido, quer direção para a sua vida, os livros da lei eles são relevantes. Se você quer sabedoria para aplicar a lei nas diversas áreas da vida, você tem que estudar os livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é a literatura sapiencial, literatura de sabedoria. Quanto mais nós lermos, mais sabedoria vamos ter para as várias áreas ou para as várias áreas da nossa vida. Se você está interessado, por exemplo, na aplicação da lei, na pregação da lei, na instrução de Deus para a lei, então você tem que ler os profetas. Porque o que os profetas estão fazendo, na maioria das vezes, não são novas revelações. Eles estão pregando a lei escrita por Moisés. Os profetas eram os pregadores da lei. E claro, Deus revelava algumas coisas a mais, porque o cânon bíblico ainda não estava terminado. Então, eles tinham algumas revelações a mais. Indo para o Novo Testamento, nós temos diversos evangelhos, são 4 evangelhos. E você pode ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O foco do Evangelho de Mateus é mostrar Cristo como um Messias, o prometido de Deus, o ungido de Deus. E ele vai demonstrar isso nos seus escritos. Aliás, ele vai demonstrar que Cristo cumpre toda a religião judaica. Todos os preceitos, todos os requisitos do Messias são cumpridos em Cristo, e Mateus fez a questão de registrar isso de uma forma brilhante, maravilhosa. Você vai para Marcos. Marcos quer defender Cristo. Aliás, ele quer aquietar o coração do povo de Deus, porque estava em sofrimento, em perseguição, e ele vai demonstrar que Cristo é o Filho de Deus, o mesmo que está vivo e agindo, operando. O mesmo Deus ontem é o mesmo Deus de hoje e vai ser sempre o mesmo. Então não se desespere com os seus problemas. É a visão de Marcos, é o evangelho da ação. Você vai para Lucas, ele vai demonstrar que Cristo é o Filho de Deus. E é importante Cristo ser o Filho de Deus, porque de nada adiantaria ele, aliás, é humano. Lucas demonstra que Cristo é humano, e não adiantaria nada ele mostrar que Cristo é Deus se ele não for homem. Porque se Cristo não fosse homem, 100% homem, nós estaríamos todos perdidos e condenados. Nós não teríamos um mediador. É impossível chegar a Deus. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente diferente da gente. Ele é o transcendente. Mas em Cristo ele se torna o imanente, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Então Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem, e Lucas vai argumentar tudo isso. Você vai encontrar muito sobre a humanidade de Cristo, o quanto ele se importa com o ser humano. O evangelho, inclusive, da ação social em Lucas, você aprende muitas coisas sobre o cuidado de Deus, não só com a vida espiritual, mas com o todo, o integral da vida. Lucas vai fazer essa demonstração, e a gente sabe que João ele tem o propósito de demonstrar que Cristo é Deus. Não é? É o Deus que habitou entre nós. Então cada um dos textos da palavra vai te instruir. E aí eu recentemente cheguei a falar, não lembro onde, na igreja, se foi no estudo de quinta, se foi na escola dominical, ou até mesmo num culto, mas se for eu vou repetir. Você tem hoje alguns recursos interessantes para aprendizado da palavra de Deus. Você tem bíblias muito boas. Você tem algumas bíblias que foram lançadas de vários anos para cá e que são muito seguras. Só tome cuidado. Nenhuma Bíblia anotada é perfeita, ok? A Bíblia é o que está, o cânon fechado, aquilo que Deus instruiu e inspirou os homens a escrever. O que está anotado, não importa por quem foi anotado, pode conter erros, pode conter questões mal interpretadas. Então não pense, porque eu digo isso pelo seguinte: às vezes tem pessoas que chegam para nós pastores e dizem assim, não, porque a minha Bíblia está dizendo isso. Aí você vai olhar, não é a Bíblia dele, é a anotação da Bíblia. São as notas de rodapé da sua Bíblia. E nós temos Bíblias famosíssimas, como a Bíblia de Scofield. Eu vou dar uma informação. Scofield nem fez curso de teologia para escrever uma Bíblia anotada.
Cuidado com a Bíblia de Scofield, está cheio de erros teológicos terríveis, marcantes. Então tome muito cuidado com a Bíblia anotada. Nós temos várias Bíblias anotadas boas. Temos a Bíblia de Genebra, que começa num processo lá com João Calvino e foi sendo desenvolvida pelos teólogos reformadores até os nossos dias. Então nós temos a Bíblia de Genebra como uma Bíblia de estudo oficial da Igreja Presbiteriana. Ela é ligada às confissões reformadas, você consegue passear no texto bíblico e fazendo um link com as confissões reformadas. É sem dúvida alguma a Bíblia mais completa no seu conteúdo, nos seus comentários bíblicos. Se você quer uma Bíblia boa de estudo, a Bíblia de Genebra é muito boa. Se você quer, por exemplo, outras Bíblias, você tem a Bíblia de MacArthur, é excelente, é muito profunda. Cuidado com a questão escatológica de MacArthur, as profecias, ele interpreta totalmente literal. Então ele tem uma visão escatológica bem complicada. Tirando isso, é muito boa a Bíblia de MacArthur. Você tem a Bíblia de Dr. Russell Shedd, pastor batista, já conhecido da maioria de nós aqui. Excelente Bíblia, não é? Você consegue várias informações interessantes, de detalhes geográficos, culturais, a Bíblia do Dr. Shedd. E agora também a Casa Editora lançou a Bíblia Herança Reformada, com uma visão semelhante à de Genebra, não tão profunda quanto a de Genebra, a não ser nas notas nos artigos publicados, tanto sobre história quanto teologia, do Dr. Joel Bick. Mas ela tem uma vantagem interessante. Se você quer fazer culto familiar, ela tem uma vantagem muito boa. Em cada final de capítulo, ela dá uma sugestão de devocional com a família. Então é algo bastante legal para você que quer comprar uma Bíblia voltada para um culto familiar, para a família toda estar em oração diante de Deus. Então são algumas dicas com relação à palavra, porque Pedro ele faz a questão de enfatizar a importância da palavra. Às vezes ele vai falar diretamente da palavra, ou ele vai falar da palavra que se encarnou, não é? Da palavra que é Cristo que se encarnou. Mas Pedro vai bater nessa questão de maneira muito forte. Nós vimos isso lá no primeiro capítulo, sobre o plano de salvação da Trindade, e Pedro não está pregando algo novo. Pedro está apoiado nos profetas, os quais estavam apoiados em Moisés. Então olha só, tudo isso que Pedro está ensinando não é novo, é algo que já estava lá no Antigo Testamento. E Pedro vai abordar esse assunto da importância que tem a vida que Deus preparou para nós em Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança, nós já vimos sobre isso, só que isso não impede que tenhamos problemas. Não é porque nós temos uma herança da parte de Deus, porque nos tornamos filhos com Cristo, não é isso? Nós somos filhos de Deus em Cristo, que nós não vamos ter problemas. Ele vai falar, mesmo que passemos por momentos difíceis, muito difíceis, por muita contristação, tristeza muito grande ou profunda, nós não podemos perder de vista a nossa esperança, que tem que estar em Jesus. Tem que estar na obra da Trindade na nossa vida. E aí ele vai falar que tudo isso era aquilo que já foi anunciado pelos profetas, e isso tem que mudar a nossa vida. Tem implicações diretas para nós, numa vida de santidade, numa vida de desejo pela palavra, de buscar todos os dias a instrução de Deus na palavra, na demonstração de amor um para com o outro, não é? E é o que ele vem argumentando. E ele continua com a mesma argumentação. Às vezes as divisões de capítulo atrapalham. As divisões de capítulo não estavam na carta original que Pedro escreveu às igrejas, ok? Não tem lá capítulo 1, capítulo 2, não tem esses títulos na minha aqui, os crentes são a casa espiritual edificados em Cristo, não tem nada disso. Isso foi acrescido para nos ajudar também no entendimento da palavra. Só que a gente não pode perder o raciocínio de Pedro, ele está indo por uma linha interessante. Ele está mostrando ou demonstrando a obra da Trindade em nós e as implicações dessa obra. Ele começa a falar das implicações sobre a vida em santidade, sobre o desejo pela palavra, o desejo por Cristo, no capítulo 1. Ele vai falar do amor. E agora, olha só, despojando-vos, portanto, verso 1, capítulo 2. Esse portanto está ligado com aquilo que ele já falou, ok? E aí o texto, então, vai mostrar para nós algumas implicações da obra da Trindade na nossa vida. E é o que eu queria compartilhar com os irmãos. Já vou dar aqui o meu esboço. Os 3 primeiros versos
ensinados por Pedro, vão falar da obra da transformação que a Trindade opera em nós. Ok? Os 3 primeiros versos do capítulo 2. Depois, se você pegar do verso 4 até o verso de número 8, vai falar da fundamentação que nós temos em Cristo. Uma obra divina que fundamenta a nossa vida em Cristo. E agora, por fim, os últimos 2 versos, a convocação da Trindade com relação à obra que ele opera, ou que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, opera na nossa vida. Então, vou começar aqui com a transformação, que é o que o Pedro vai dizer logo no comecinho do verso. Olha só, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Olha só, ele vai usar aqui um imperativo, um verbo muito forte, para mostrar uma ordem, dizendo: nós precisamos despojar. E a palavra usada por Pedro, lembram que eu já disse isso aos irmãos? Ele está bebendo muito do ensino de Tiago, o irmão Jesus, da carta de Tiago, onde também Tiago, logo no começo da carta, mostra a importância da gente despojar, tirar a roupa suja. Olha que figura interessante. A partir do momento que a obra de Deus, a obra da Trindade agiu na nossa vida, eu tenho que tirar a minha roupa suja. Eu estou completamente depravado, mas quando a Trindade age em mim, por meio do Espírito Santo de Deus, aquela obra de Cristo na cruz é revelada, é aplicada no meu coração por um decreto do Pai. Lembram disso que eu já falei logo no primeiro capítulo? Quando isso acontece, eu tenho que tirar a roupa suja. Eu tenho que fazer uma limpeza na minha vida. Deve haver, ou é necessário haver transformação. Infelizmente, a gente vive num contexto de um evangelicalismo meio furado. Eu vou dizer aos irmãos, muito do que foi pregado na década de 60, 70, 80, 90 e nos anos 2000 por grandes evangelistas, não é toda a verdade. Não estou dizendo que eles estavam mentindo, não eram falsos profetas, mas contaram uma parte da verdade. Eles disseram assim: confessa a Jesus para ser salvo. Não é isso? Quem foi nos grandes eventos evangelísticos aqui, nessas décadas todas, vão se lembrar disso. O apelo que era feito por aceitar Jesus, aceita Jesus para ser salvo. Só que a pregação bíblica do Evangelho não é só essa. A pregação bíblica do Evangelho é: olhe para você, reconheça que é pecador, que está completamente morto nos seus delitos e pecados, que você está totalmente depravado, que tudo que você faz, as suas obras não podem agradar a Deus. E a partir disso você olha para Cristo e você recebe o que Cristo fez na cruz. E aí, nesses movimentos, inventaram uma ideia que talvez os irmãos lembrem, do crente carnal. Alguns sabem disso. Tem até método de evangelização, onde mostra um desenho lá do crente carnal, do incrédulo, primeiro do incrédulo, depois do crente carnal e do crente onde Cristo reina. O problema é que não existe crente carnal na Bíblia. Não existe essa figura de crente carnal. Ou é crente e vive no Espírito, ou não é crente e vai viver na carne. Em nenhum momento você tem autoridade bíblica para defender o crente carnal. Inventaram essa teoria como uma desculpa para o nosso pecado, barateando a graça de Deus. Quando a palavra de Deus diz que quando a graça atinge o nosso coração, nós estamos em guerra contra o pecado. Eu não vou dizer que nós não vamos mais pecar, eu não vou dizer que a gente não vai cometer erros na nossa vida, mas agora a gente tem outra visão de mundo. A nossa mente foi mudada, arrependimento é mudança de mente. Eu não mais encaro a vida como antes encarava. E é o que Pedro também está defendendo. A partir do momento da obra da Trindade em nós, eu tenho que despojar, eu tenho que tirar as roupas sujas. E aí ele dá alguns exemplos, ele vai falar algumas coisas em paralelo. A maldade, despojar de toda a maldade e dolo. Vejam só, maldade, ele está se referindo de uma forma bem abrangente, todos os atos maus que nós fazemos, mas há um detalhe, uma nuance aqui na palavra, que tem a ver com a intenção de fazer o mal. Então olha só, antes que não tínhamos a graça, não éramos atingidos, ou não fomos atingidos pela graça, nós tínhamos a intenção da maldade, nós fazíamos a maldade porque amávamos ela. Hoje isso não pode mais acontecer. Eu não posso mais ter essa intenção.
Se eu tenho que lutar com Deus com relação a isso, né? Então, isso está errado, isso não pode ser mais normal. O pecado na nossa vida tem que ser como um acidente. Eu não posso planejar aquilo que a Bíblia fala muito sobre a iniquidade, aquilo que está na mente e é planejado na nossa mente. Então ele diz, nós precisamos deixar a maldade de lado e o dolo, o engano, a falsidade, o engano, aquilo que não é verdade. Eu tenho que deixar tudo isso de lado, eu tenho que tirar essa roupa suja da maldade, do dolo, da hipocrisia e da inveja. Olha só, hipocrisia é o fingimento, é a pessoa que aparenta ser crente, mas na verdade não é crente. Ele está dizendo, olha, nós temos que deixar todo tipo de hipocrisia, nós temos que ser autênticos, não podemos usar máscara. Uma das palavras gregas, aliás, a palavra hipocrisia pode ser traduzida como uso de máscara, ou um ator, um hipócrita, aquele que está apenas dizendo algo que ele realmente não é. Então, a hipocrisia tem que ser deixada de lado. A inveja é quando você não se alegra por aquilo que as pessoas têm. Você quer saber se você tem inveja de alguém? Veja se você está conseguindo agradecer a bênção de alguém na sua vida, ou para a vida dele. Se você não consegue agradecer a bênção do seu irmão, ou mesmo de gente que não é crente, então você está sendo invejoso. Uma vez eu ouvi de uma senhora que frequentava um movimento meio maluco, evangélico, e ela passava pelos grandes prédios de alguns bairros chiques de São Paulo e de outros lugares, e começava a orar: Senhor, eles não merecem isso, Senhor, eu que mereço, que eu sou filha do Senhor. E aí a gente para pensar, isso é inveja. Inveja, a palavra latina para inveja, não sei se o irmão sabe o que significa invídio, olhar contra, se entristecer por aquilo que as pessoas têm. Mas boa parte, tirando algumas exceções, boa parte das pessoas que construíram o seu patrimônio, até com casas belíssimas, é porque estudou e trabalhou muito para isso. Não é simplesmente porque eu sou filho de Deus que Deus tem que me dar tudo que eu quero, Se eu receber tudo que eu quero aqui, então eu perco lá no céu o tesouro que, não é bem assim. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus faz na vida das pessoas, aquilo que Deus, as bênçãos que Deus derrama sobre a vida de outras pessoas. Não posso ter inveja. O texto também vai falar de toda sorte de maledicência, de falar mal das pessoas. Nós não podemos agir também dessa forma. E aí o texto continua. Não é só isso, não é só abandonar as coisas. Lembram que a argumentação do apóstolo Paulo era sempre essa? E Pedro segue a mesma linha de Paulo. Não adianta você abandonar o que está errado se você não está fazendo o que é certo. Se você não preencher a sua vida com as coisas certas. E no verso 2 ele vai falar: desejarem ardentemente, de qualquer jeito, não, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele está se referindo à palavra de Deus. Nós precisamos desejar a palavra genuína de Deus. Aliás, é interessante porque a palavra genuína aqui é contrário de dolo. É uma palavra totalmente contrária de dolo, para fazer esse trocadilho, Eu não posso viver no engano, mas eu tenho que me alimentar de maneira intensa da palavra verdadeira de Deus. Ele está escrevendo a uma igreja não muito antiga, porque aqui é a região da Ásia Menor, igrejas fundadas na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, então eles não tinham muito tempo de cristãos. Eles estavam começando a caminhada, e por isso Pedro não está falando de uma feijoada, apesar de que não tinha feijoada naquele tempo, Mas ele está se referindo à igreja como um genuíno leite espiritual que ela deve experimentar da parte de Deus com relação à palavra de Deus. Isso não significa que você tem que tomar o leitinho sempre, a sua vida inteira. A gente é mal acostumado, Não é para tomar leite a vida inteira. É para você também ir para um banquete mais profundo. Não é que Pedro está dizendo, não, fica só com o leite. Não, é o contrário. Ele está dizendo, comece pelo leite. Mas de qualquer jeito, não. E eu queria perguntar para os que têm filhos pequenos aí. Eu estou vendo o Ricardo lá com o Samuel, a Esther acabou de apresentar a Analice, tem a Marina, tem um monte de criança que nasceu por esses dias. Tem acordo com eles quando eles estão famintos? Dá para enrolar eles com desenho? Ou o que tem que dar para eles? Tem que dar leite. Será que a gente tem esse mesmo desejo que os bebês têm de leite? É isso que Pedro está dizendo. Assim como um bebê só se aquieta tomando leite,
nós precisamos nos aquietar somente com o leite espiritual, a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, ainda no verso 2. E aí ele vai falar, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele não está colocando uma condicional, mas ele, em outras palavras, está dizendo: já que vocês tiveram experiência de que Deus é bondoso, já que vocês experimentaram a bondade de Deus, porque essa é a argumentação. Aliás, a citação de Pedro aqui não é dele, é do salmista Davi no Salmo 34, quando Davi diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aí eu queria me voltar para os mais novos aqui, para jovens, adolescentes. Vocês já experimentaram a bondade de Deus na vida de vocês? Dá para experimentar muito mais. Se vocês tiverem esse desejo, esse objetivo, eu quero experimentar a bondade de Deus na minha vida, e vocês buscarem o genuíno leite espiritual, vocês vão ser mais que felizes no casamento, vocês vão ser mais que felizes na vida familiar, na vida em todas as áreas. Experimente e veja o quanto Deus é bom, é o que Davi diz, é o que Pedro está dizendo. Se nós já experimentamos a bondade de Deus, então eu tenho que desejar as coisas de Deus, eu tenho que ser transformado por tudo isso, pela graça que Deus, a Trindade Santa, opera na nossa vida. Então a primeira coisa que Pedro ensina é a transformação, versos de 1 a 3. A partir do verso 4 é a fundamentação, onde nós crentes estamos fundamentados. E aí ele vai argumentar no verso 4 dizendo: chegando-vos para Ele, ou seja, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Cristo, apresente-se diante dele, busque a Ele com todo o seu coração, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha só, Pedro vai fazer uma jogadinha interessante com a religião judaica. O que mais o judeu amava na vida senão o templo? Pedras mortas. Lembram disso? E Jesus diz: olha, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Ele está falando dele mesmo. Ele é a pedra viva. E pedra essa que os construtores, a religião, os líderes da religião judaica desprezaram. É uma citação, aliás, ele vai fazer depois algumas citações de Isaías, algumas citações também do Salmo 118 com relação à pedra rejeitada. Mas o texto faz lembrança das palavras do Pai no batismo do Filho, no batismo de Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Enquanto os judeus desprezaram a pedra viva que é Jesus, o Pai diz: ele é o meu Filho amado, o amado. E é isso que a gente tem que buscar: amar a esse Cristo, ter a nossa vida fundamentada em Cristo, tomar as decisões de acordo com a vontade de Cristo, se submeter à autoridade de Cristo, porque Ele tem que ser o nosso fundamento. E a argumentação de Pedro, agora no verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, em Cristo nós também somos pedras. As pessoas pegam aquele texto lá de Pedro, quando Pedro diz, quando Jesus diz, né, que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Ele também está falando sim de Pedro como pedra, assim como na Bíblia todos os apóstolos são pedra e todos os crentes são pedras vivas ligadas à pedra principal, à pedra angular. O fundamento é Cristo, e todos nós somos vistos em Efésios, aqui na carta de Pedro, em diversos lugares, como um edifício que está sendo construído, cheio de tijolos vivos, a nossa própria vida. Pedras vivas que vão crescendo, nós todos como pedras que vivem, edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Olha só, em Cristo, ele está falando de templo. Enquanto os judeus estão querendo um templo morto, pedras mortas, nós em Cristo nos tornamos sacerdotes. Nós temos acesso a Deus, e só o sumo sacerdote tinha. Nós temos livre acesso a Deus. Eu não preciso mais buscar um sumo sacerdote, porque todos se tornam sacerdotes em Cristo, ligados à pedra viva que é Cristo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu queria perguntar algo para os irmãos: o culto é para quem? Você está hoje num culto a Deus. Talvez algumas coisas te desagradou aqui, né? A energia caiu, não deu para usar de todos os recursos que nós temos, o ar-condicionado não funciona, está calor, e aí você vai sair daqui e vai falar: poxa, foi chato o culto hoje. A pergunta é: o culto é para te agradar?
O culto é para agradar quem? A Deus. Só que existe um outro problema. Como é que eu, imperfeito que sou, limitado que sou, pecador que sou, consigo agradar a Deus? Eu não consigo, senão por intermédio de Cristo. Ele recebe o nosso culto, porque o culto é para Ele, como segunda pessoa da Trindade. Aliás, Ele é o único mediador. Se Ele não estivesse como mediador, nosso culto nem chegaria ao Pai nem ao Espírito. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Paulo diz isso. Mas olha só o que Pedro está dizendo. O nosso culto, o sacrifício espiritual agradável a Deus, ele só é agradável a Deus por meio de Cristo. Cristo está pegando todo o nosso culto aqui e levando ao trono do Pai, entregando de forma agradável, prazerosa. E a Trindade Santa se alegra no nosso culto quando ele é feito na mediação de Cristo. Se nós acharmos que eu sou bonzinho, eu vou cultuar a Deus e não preciso de nada, sem Cristo nós nada podemos fazer. Ele já tinha dito isso. É Ele que torna o nosso culto um aroma suave e agradável. Aí o texto continua, verso 6: por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Citação de Isaías capítulo 28. E o que é curioso aqui, interessante aqui, que ele está falando de uma construção diferente do nosso tempo. Hoje as construções são, o fundamento da construção continua firmado na rocha, ok? Se não firmar na rocha, a construção cai, bate vento, transbordam rios. Jesus já disse isso lá em Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte. Construa algo e não firme esse algo na rocha, você vai ver o que vai acontecer com a sua construção. Vai cair um dia ou outro. Então nós hoje continuamos a fundamentar a nossa construção na rocha. No entanto, é diferente o esquema, né? Hoje você vai lá fazer uma perfuração bem profunda até atingir a rocha e vai firmar toda a base do prédio, da casa naquela rocha. Naquele tempo não era assim, eles não tinham engenharia para fazer um negócio desse, né? Então o que eles faziam? Eles escolhiam uma pedra para ser a principal pedra da construção, e ela ficava na esquina da construção. Vamos dizer aqui, a esquina da casa, essa é a pedra angular. Todas as outras pedras, as casas eram feitas de pedras, elas eram presas nessa pedra angular. E Pedro está usando essa figura para dizer: Cristo é a pedra angular. Tira essa pedra e tudo cai. Se você tirar Cristo na sua vida, se você tentar deletar Deus da sua vida, tudo vai ruir na sua vida, tudo vai cair, vai desmoronar, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra eleita, preciosa, é a principal pedra. E aí o verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, se você crê em Jesus, ela é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E aqui é uma citação, ele continua fazendo citações do Antigo Testamento: pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele faz mais uma citação de Isaías e faz uma citação de um dos principais salmos da Bíblia, o Salmo 118, que aparece diversas vezes no contexto bíblico do Novo Testamento. Esse salmo, o qual fala que Cristo é a pedra preciosa que foi rejeitada, é o mesmo salmo utilizado na festa do tabernáculo, quando eles entoavam louvores a Deus e no último dia da festa derramavam água sobre a base do altar. Lembram disso? Silêncio absoluto deveria acontecer nessa hora. E quem quebrou o silêncio? Jesus, dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Era no contexto do Salmo 18, também usado por Pedro aqui, que aquela festa tinha o seu principal ápice, e Jesus quebrou isso para mostrar que Ele é a água da vida. É nesse mesmo contexto do Salmo 118 que as crianças e toda a multidão recebe Jesus montado num jumentinho, entoando o Salmo 118, que diz: salva-nos, Senhor. Hosana significa salva-nos, Senhor. Porque nós cremos no Senhor como nosso Salvador. Nós não desprezamos a rocha que é o nosso Messias, o Salvador. Hosana, de onde vem a palavra Oséias, salva-nos, Senhor, é a citação de Pedro com relação ao Salmo 118. Ele vai aplicar aqui na nossa vida. Nós temos o Salvador, que é Cristo. Em Cristo nós estamos totalmente fundamentados. E aí, por fim,
ele vai terminar mostrando uma convocação de Deus, também usando textos do Antigo Testamento, versos 9 e versos 9 e 10. E diz assim: vós, porém, os que credes, lembram disso? Os que não creem são desprezados, porque não creem na rocha que é Cristo. Mas aqueles que creem, vós, porém, sois raça eleita, povo eleito de Deus, sacerdócio real. Ele junta o sacerdócio com o reino, dois ofícios. Nós somos sacerdotes ou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua vida não é sua, a minha vida não é minha. Tudo que temos e somos é propriedade exclusiva do Senhor. A citação de Pedro aqui é de Êxodo 19, o casamento de Deus com o seu povo, quando Moisés proclama as mesmas palavras, dizendo que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos comprometidos com Deus. Eu não sei se você parou para pensar, mas toda a questão de idolatria, aliás, nós estamos estudando isso de quinta-feira com as igrejas do Apocalipse. Várias igrejas, pelo menos 3 delas, estão com problemas de idolatria, e essa idolatria está ligada à questão de sexualidade, porque está totalmente ligado, sim, a sexualidade fora do padrão de Deus é idolatria. Está ligado a cultos idólatras, maldosos, diabólicos, demoníacos, porque nós somos prometidos para Deus, para sermos dele, para vivermos uma vida totalmente diferenciada. E é isso que a palavra de Deus ensina por meio de Pedro, por meio de Moisés. Ele está fazendo uma citação de Moisés, mas a convocação vem agora. Olha só a convocação ainda no verso 9: nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma convocação que não é só para pastores, missionários, presbíteros, diáconos. Todo o povo de Deus, que é propriedade exclusiva de Deus, que não rejeitou a pedra principal que é Cristo, ele tem uma convocação. Ele foi chamado para proclamar as virtudes de Deus a todo mundo, completamente nas trevas. Onde você está? Lá na sua casa, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, o seu trabalho, a luz de Cristo tem que brilhar. Mesmo que falte a luz ainda não faltou hoje, perdemos algumas fases só, acho que uma fase da energia, a luz continua, mas mesmo que falte a luz, a ideia bíblica é: o crente onde está tem que iluminar as trevas, porque onde tem trevas a luz chega, acabaram as trevas, e nós temos a luz de Cristo habitando em nós. Nós somos convocados por Deus para ser luz onde Deus nos colocar. E eu posso dizer o seguinte, e você sabe disso: tem muita gente com quem você convive está vivendo num terror, numa opressão, numa vida completamente tenebrosa, e você às vezes tem a luz e não compartilha essa luz. Você foi chamado, convocado por Deus para proclamar as virtudes daquele que um dia te chamou das trevas. Você não é melhor do que aquele que está nas trevas. Você não é melhor do que aquele que está na Cracolândia. Você não é melhor do que aquele que está cometendo qualquer tipo de crimes ou barbaridade. Nós não somos melhores. Nós somos alcançados por graça. E por graça nós devemos anunciar esse mesmo Evangelho. Fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim. E aí ele faz uma citação com a jogadinha do nome dos filhos de Oséias. Eu vou deixar como lição de casa para os irmãos. Leia Oséias e leia depois o verso 10 de Pedro, onde ele diz assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O mesmo Deus gracioso no tempo de Oséias, ele é o mesmo Deus que nos alcançou com graça, mesmo a gente não amando a Deus como deveria, mesmo sendo idólatras como muitas vezes somos, porque nem sempre temos Deus em primeiro lugar da nossa vida. Nós agora somos povo de Deus, não estamos mais afastados do caminho do Senhor. Eu queria terminar dizendo algo que eu achei muito curioso, muito interessante. O Dr. Sproul, eu estava lendo e até dei risada. Ele disse assim: igreja é o único lugar que se espera que para ser membro da igreja a pessoa tem que ser pecadora.
E eu achei engraçado, e é uma realidade. Se você acha que você não é pecador, então você não pode ser membro da igreja evangélica. Porque membro da igreja evangélica é um pecador, mas um pecador salvo pela graça, transformado pela graça, que luta para viver de acordo com a vontade de Deus. Às vezes vamos falhar, é verdade, mas nós podemos nos arrepender e crer que Ele pagou o preço da dívida do nosso pecado. Então é isso que Pedro ensina para nós. Nós precisamos fundamentar a nossa vida em Cristo, beber de Cristo como uma criança recém-nascida. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.